Mesmo sabendo que a força é o agente dinâmico responsável pela aceleração dos corpos, ainda resta responder à seguinte questão: como a resultante das forças que atuam sobre um corpo está relacionada com a aceleração? Apesar de Galileu Galilei e outros expoentes da Idade Moderna terem lançado as bases da mecânica clássica, foi somente na segunda metade do século XVII, mais precisamente em 1687, que Isaac Newton lança ao mundo uma das maiores sínteses do conhecimento científico, ao unificar os conceitos de força, aceleração, referencial, massa, tempo e espaço, em um conjunto de 3 leis, denominadas de leis de Newton, e que serão tema de estudo do próximo módulo. Em uma de suas leis, mais precisamente a segunda lei, Newton descreve o efeito dinâmico da força resultante aplicada sobre uma partícula, ao enunciar que a resultante de todas as forças que atuam em uma partícula é diretamente proporcional à aceleração desse corpo. Esse enunciado é representado na linguagem matemática pela expressão: força resultante é igual a K vezes a aceleração. Veremos no próximo módulo, dedicado às leis de Newton, que o significado físico da constante de proporcionalidade K está relacionado à quantidade de matéria do corpo, e recebendo o nome de massa inercial, ou simplesmente massa do corpo, e representada pela letra m. Sendo assim, iremos expressar a relação entre a força resultante sobre uma partícula e a aceleração adquirida por esse corpo, como força resultante é igual a massa m da partícula, vezes a sua aceleração. A animação mostra um corpo de massa m, sendo acelerado devido à ação de duas forças F1 e F2, ambas de mesma direção e sentidos opostos. Observe que a força resultante, F, é igual à soma vetorial dessas forças F1 e F2. E que é essa resultante de força que é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Vejamos agora um exemplo simples, que calcula a força resultante sobre uma partícula de 2 kg, quando acelerada horizontalmente, a 15 metros por segundo ao quadrado. Um bloco maciço de 2 kg é acelerado horizontalmente a 15 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade, a direção e o sentido da força resultante que atua sobre ele? Os dados do problema são: aceleração igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Massa do corpo igual a 2 kg. Força resultante, F, é a incógnita do problema. Passamos agora a resolver a questão. Pela segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante e a aceleração adquirida pelo corpo possuem a mesma direção e sentido, e que neste exemplo é horizontal, e para a direita. Para determinarmos a intensidade da força resultante aplicada, utilizamos a expressão módulo da força resultante, F, é igual a massa, m, vezes a aceleração, a. Substituindo os valores temos: módulo da força resultante, F, é igual a 2 vezes 15. Concluindo, o módulo da força resultante, F, é igual a 30 newtons. Observe que a letra N, no resultado indica a unidade de força no sistema internacional, denominada Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton. Espero você na próxima videoaula, onde analisaremos as componentes tangencial e centrípeta de uma força.
Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Até breve.